Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O crente não anda pela emoção, o crente não anda nem pela razão, o crente anda pela fé. Segundo motivo, por que eles deviam ter fé e não medo? Não apenas por causa da promessa, mas em segundo lugar por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco, mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do universo. A criatura não pode vencer o Criador, a criatura precisa curvar a sua fronte diante da glória do Criador. Você e eu não precisamos ter medo, porque Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é o problema, não é a tempestade, não é a dor, não é o namoro terminado, não é o namoro encerrado, não é o casamento que se desfez, não é a crise financeira, não é o problema do Brasil, não é o problema da Venezuela, não é a afronta das escolas de samba, é o fato de Jesus estar conosco. Ele está conosco. O mundo pode enxovalhar nossa fé, o mundo pode zombar de nós, mas o Rei da Glória está com a igreja, e a igreja é mais do que vencedora. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco mesmo? Dormindo. Outra pergunta: Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz, irmãos, não é ausência de tempestade. Paz é confiança que Jesus está no controle apesar da tempestade. Paz não é quando você está no controle. Paz é você saber que Jesus está no controle. Há momentos na vida em que nós perdemos o controle. O barco já não nos atende. As ondas são maiores do que nossas forças. O mar se agiganta diante da nossa fraqueza. Mas você não precisa ter medo não, sabe por quê? Porque aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Salvador, aquele que é o seu amigo, aquele que é o seu conselheiro, aquele que é o seu refúgio, aquele que é a sua paz, aquele que é a sua esperança, aquele que é o refúgio da sua alma, está no controle da situação. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Se você observar o contexto do texto, você verá que Jesus demonstra o seu poder em 4 circunstâncias diferentes. Primeiro, ele demonstra o seu poder sobre as leis da natureza. Ele é o Criador, ele criou as leis, ele tem controle sobre elas. Ele manda o sol parar e o sol para. Ele tem controle. Mas segundo, se você continuar a leitura no capítulo 5, Jesus desembarca do outro lado gentílico, na região de Decápolis, na cidade de Gadara, e lá dentro de um cemitério tem um homem endemoniado, nu, violento, se ferindo com pedras, cheio de demônios. E Jesus vai lá, fazendo uma viagem de noite, para um lugar perigoso, por um único propósito, por um único motivo. Alguém que tinha sido enjeitado da família, alguém que já tinha sido enjeitado da sociedade, alguém que era um pária humano, alguém que era um lixo humano, alguém que não podia mais conviver com seres humanos, vivia entre os mortos. Jesus valorizou, Jesus foi lá para libertá-lo, para curá-lo, para transformá-lo, para salvá-lo e para fazer dele um missionário.
Ele tem poder sobre os demônios.